Eu tive minha filha no chão do hospital, dentro do quarto, com privacidade, só obstetra, meu marido e a doula. Ai, pra mim foi um dia inesquecível. É muito grande a vantagem, quer dizer, do parto normal sobre a cesárea. A mulher tem que sim escolher que tipo de parto ela quer. Foi assim maravilhoso assim ter participado, ter cortado o cordão, ter estado ativo assim no parto, né? Esse que é a assistência mais humanizada possível, você deixar o parto acontecer. A gente tem hoje uma situação no Brasil que 98% dos partos ocorrem dentro dos hospitais, mas ainda assim, há 20 anos, a gente não consegue melhorar os indicadores. A mortalidade materna até diminuiu bastante, caiu 50% nos últimos 20 anos, mas existem vários desafios que permanecem. E as análises em saúde pública mostram que são desafios da qualidade da atenção, né? O tipo de serviço, o modelo de atenção. A gente fala que nós temos um modelo de assistência ao parto, que ele é hospitalocêntrico ou centrado na figura do médico. Então, nós temos poucas enfermeiras assistindo partos, poucas parteiras. As parteiras ainda sofrem uma condição de, como é que a gente pode dizer? Elas não são valorizadas, elas são desvalorizadas. Muitas vezes o trabalho delas é até discriminado por conta desse sistema que levou todas as mulheres para o hospital e que trouxe muitos benefícios para a saúde das mães e dos bebês, mas há 20 anos está estagnado. Então, assim, a gente tem uma taxa de morte materna hoje que ainda é inaceitável. Agora, como pensar que isso ocorre por 96% das mortes, por exemplo, um dado que eu peguei de São Paulo, em 1998, 96% das mulheres que morreram de parto morreram dentro dos hospitais. Desde que seja baixo risco, você pode fazer, quer dizer, em casa. Só que hoje, quer dizer, você tem hospitais, você tem uma estrutura e outra coisa, e nós não temos aqui no Brasil, quer dizer, um suporte, que se você tiver uma complicação em casa, você tem a certeza que imediatamente tem uma ambulância lá, com médico, com enfermeira, para te trazer tua esposa para o hospital, tá? Então nós não temos ainda, quer dizer, aquela infraestrutura para isso, né? Tem muita mulher que quer fazer o parto em casa. Tive ainda que ir para o hospital, foi uma exigência do meu obstetra, né? Para fazer um exame lá de cardiotoco, para ver os batimentos cardíacos. É. A mamãe pegando aqui. Tá aqui. E para ver os batimentos da Súria e ver o ritmo de contração e tal, só para ter uma confirmação mesmo de que tava tudo bem, né? E aí a gente já voltou do hospital correndo para casa, porque senão não ia dar tempo, ela ia nascer no caminho, porque eu fui para lá, já estava com 8 centímetros, 7 para 8 centímetros de dilatação. E aí, voltando para cá, eu já estava com 9 para 10. Então, e lá, nesse espaço, foi mais ou menos uma hora entre chegar, esperar o médico, fazer o exame, não sei o que lá. E eu naquelas dores, assim, aí eu comecei, não, me deixa aqui, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Porque eu já estava tão exausta, eu falei, não, me dá uma anestesia, me dá tudo, eu não quero mais. Aí eu tinha escrito um plano de parto antes, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Até por experiência da Ana, ela falou, ó, vai chegar uma hora que você vai querer tomar anestesia, porque a dor realmente é muito forte. Aí eu falei, aí eu realmente caí nessa de querer alguma anestesia, mas daí, como já estava no final do processo, a minha doula e o meu marido, não, calma, lembra que você escreveu que você não queria tomar nada, mesmo que você pedisse, não era para dar nada. E já tá acabando. Aí, beleza, eu consegui segurar a onda, daí voltamos para casa. E aí foi mais ou menos em meia hora, daí a Súria já nasceu. Já chegou naquele ponto máximo do círculo de fogo, e aí queima o corpo da mulher inteiro, vem aquela
esquenta tudo, porque eu tava um dia muito frio esse dia. Eu fiquei o trabalho de parto inteiro com muita roupa, assim, porque tava realmente muito frio. Aí eu comecei a suar, comecei a tirar toda a minha roupa e falar, agora vai, meu povo, agora vai. Aí eu sentei na banquetinha de parto que a doula trouxe. E ali foi uma questão de 4 vezes mais ou menos eu fiz força. E daí a Súria nasceu. E o pai, a gente esperou o cordão umbilical parar de pulsar para depois cortar. Foi o pai dela que cortou o cordão. Ele ficou o tempo todo comigo, me auxiliando também durante esse processo da força aí, né? Foi bem importante ter esse apoio das pessoas. E foi um momento, assim, incrível, maravilhoso. E hoje a Súria tá aí, já com 1 ano e 8 meses. É uma criança muito saudável, muito forte. Ela nunca teve nenhuma complicação, doença, resfriada, essas coisas. Até hoje, assim, ela é uma criança bem saudável. A gente pode ver bem desenvolvida, gosta de conversar. Tá aí o meu amorzinho maior. Súria, o que é isso que você tem na mão? Fio. Fio? E o que a gente tem no Brasil na assistência ao parto normal, que é até o que justifica o alto índice de cesáreas, são uma série de procedimentos e intervenções que não são recomendadas na atenção ao parto normal. Nós temos uma assistência obstétrica padrão que não pratica o que é chamado de boas, não realiza, né, o que é chamado de boas práticas na atenção ao parto vaginal. Existe uma série de processos e intervenções que são realizadas de forma rotineira e que não deveriam ser realizadas. Então nós temos, por exemplo, raspagem de pelos das mulheres logo quando elas internam para fazer o parto. Tem enema, que é a lavagem intestinal, que provoca cólicas fortíssimas. Então, a mulher que já está em trabalho de parto, já está sentindo algumas das dores das contrações, ainda é aplicada uma medicação para que ela evacue todo o conteúdo do intestino. Isso provoca fortes cólicas, como se fosse um supositório mesmo, né? Acho que até é um supositório. Além disso, fazem rotura das bolsas d'água de forma artificial, o que acarreta em risco se não é realizada no momento certo. Aplicam ocitocina, principalmente no SUS, para acelerar o tempo do trabalho de parto, porque a mulher, se ela fica muito tempo ocupando aquela vaga, isso é ruim para o sistema hospitalar. Então, eles aceleram o parto com esse hormônio sintético, que é a ocitocina. E a ocitocina, ela provoca muito mais dor do que a dor da contração natural, que é a ocitocina endógena, que o nosso próprio corpo produz. E aí eles aplicam na veia e as mulheres relatam sentir muito mais dor. Então é um momento que a dor fica incontrolável, as mulheres não conseguem mais suportar as dores. Isso durante o trabalho de parto. No momento final do parto, ainda nós temos assim, um grande problema, que é a obrigatoriedade de manter a mulher deitada com as pernas em posição ginecológica, como a gente fica nos consultórios. Essa é a pior posição para a mulher, principalmente quando o bebê já está nascendo, é a posição mais dolorida, mas é a posição que favorece a assistência, porque daí o médico tem um campo de visão privilegiado e de ação também privilegiada. E por fim, ainda na hora que o bebê está nascendo, fazem um corte na vagina da mulher, uma incisão profunda de musculatura, que é o períneo, né? Então cortam os músculos, cortam os tecidos das mulheres e empurram a barriga aqui em cima, para ajudar não, né? Para apressar a saída do bebê. Esse conjunto de intervenções provocam muito mais dores, além de hematomas. Então a gente defende um outro modelo de assistência ao parto, que é esse modelo em que a mulher ela é acompanhada no seu processo saudável. Então, o que se faz? O que um obstetra faz no modelo humanizado? Além de permitir que ela se levanta e tenha o bebê no chão, se ela quiser, ele vai ficar todas as horas no trabalho de parto, que são muitas horas, 12 horas em média para o primeiro filho. Ele vai ficar de hora em hora ouvindo o coração do bebê, medindo a pressão arterial da mãe, temperatura da mãe, e se tudo estiver bem, não faz nada, não tem que fazer nada. E aí, a hora que o bebê estiver saindo, ajuda só a não parar o bebê ali, põe no colo da mãe.
trabalho da doula é um trabalho de educação perinatal, que é um trabalho de conscientização da gestante, do tipo de parto que existe, do tipo de intervenções que existem durante o parto, do que ela vai querer nesse parto, uma preparação para o trabalho de parto também, né? Com as posturas que existem para a hora de ter o bebê, para que ela assuma a postura que ela mais deseja ficar na hora do parto. Esse é um dos trabalhos da doula, de educar a gestante para o trabalho de parto antes do parto. Na hora do parto, ela vai estar servindo como um apoio físico e emocional para a mulher, dando total apoio para ela, com massagem, incentivo, aromaterapia, se a gestante quiser, exercícios, às vezes para melhorar o encaixe do bebê. Às vezes o neném está com dificuldade de encaixar no canal do parto, a gente vai caminhar, a gente vai andar em escada. Enfim, tem várias coisas que a doula pode fazer para ajudar no trabalho de parto. E depois do parto, a doula ainda pode ajudar com a amamentação. Então, basicamente, esse é o trabalho de uma doula. Eu divido meu trabalho de parto em duas partes, antes e depois da doula, porque depois a doula me ensinou a respirar e eu voltei a me comunicar, porque antes eu fiquei muda. Mas a hora que a doula chegou, daí ela me ensinou a fazer respirações, algumas posições, ela fez algumas massagens, usamos o artifício da bola, fizemos uma série de coisas que acabou ajudando muito nessa superação desse processo que é muito dolorido mesmo. E aí eu voltei a me comunicar com as pessoas, eu consegui respirar, eu consegui amenizar um pouco dessa dor, né, através dessa respiração. Teve o caso desse pai que o médico falou que tinha lido o plano de parto da gestante e não tinha. No plano de parto, ela falou que ela não queria ser removida para a sala de cirurgia para ter o parto normal, que ela queria ter o parto dentro do quarto, que é uma coisa que é uma opção da mulher também, o local do parto. A minha esposa consultava com outro médico e eu não simpatizei muito com ele pela forma de lidar mesmo nas consultas, né? Minha esposa acabou também não gostando e a gente encontrou um médico assim, que eu acho que ele, se eu não me engano, ele já estava até acertado antes do parto humanizado. E a gente conversou bastante, fez um plano de parto, levou para ele, e ele a princípio aceitou assim numa boa, né? Mas assim, você vê que as pessoas ficam um pouco incomodadas, né? Porque sai um pouquinho do universo comum dele, né? Então ele ficou meio assim, deu pra sentir que ele ficou um pouco incomodado, né? E esse médico começou a enrolar, começou a falar primeiro que a enfermagem não deixava ter o parto no quarto. Aí o pai foi lá, falou com a enfermagem não pode ter no quarto. Aí depois ele falou que o pediatra não deixava, que era perigoso, que o pediatra não ia gostar, não sei o quê. Aí a gente ligou pro pediatra, o pediatra falou, não, tudo certo, se estiver tudo bem, pode ser no quarto e tal. Inclusive, era uma mulher, pediatra, e ela foi lá e ainda ajudou a gestante e tudo, foi bem legal. E, assim, a última coisa que aconteceu, que ele quis barrar isso, foi que ele começou a falar que teria que levar as coisas para dentro do quarto. E começou a falar um por um das coisas. Daí eu tenho que trazer isso, daí eu tenho que trazer aquilo. Enquanto que não é bem assim, é um bercinho, um carrinho e as coisas para aspirar o neném se for necessário, oxigênio e tal, que já tem tudo na parede do quarto. Então, assim, ele começou a colocar um monte de empecilho na frente e tal, e aí o pai falou assim, ó, o que você pode fazer para desembrulhar isso aí, porque é só você que tá atrapalhando. Minha esposa, ela entrou em contato com um pediatra que cuida das minhas crianças, também ela de princípio ela foi bem favorável, mas no dia em si do parto, que a gente ligou, o médico fez assim todo o trabalho dele, só que a gente sentiu que na hora do parto em si, ele ficou meio temerário. Aí começaram a colocar um monte de colocações, mas a gente tem que ver se o hospital vai liberar, vocês têm certeza que não quer ir para o centro cirúrgico, né? E começou a colocar vários empecilhos, assim, você vê que estava meio a contragosto, né?
Aí eu chamei ele de canto, assim, né? Acho que tava todo mundo presente na sala. E falei, olha, doutor, eu queria entender qual que é o problema. Porque assim, a gente já tá com o quarto reservado, a gente reservou um quarto, né, pra fazer. O hospital tinha sido já favorável. E o que tá faltando? Já estamos com a pediatra aqui, a paciente está aqui, né, no caso, a gestante. E a gente só precisa do ok para começar. E aí ele ficou meio assim, né, viu que acho que não tinha mais o que fazer, né, porque tudo que ele argumentava eu contra-argumentava. Aí ele acabou aceitando. E aí o médico se viu obrigado a fazer isso. Mas é um médico que não está acostumado com esse tipo de situação, né? Então, quando ele estava terminando de atender a paciente, que ele teve que suturar, dar uns pontinhos assim, porque não foi feita a episiotomia, tudo, foi uma laceração super pequena, perto de um corte de episiotomia. Ele ainda soltou a última frase, assim, que estava só ela naquela hora com ele, né? Chega de bagunça por hoje. E foi embora. Quer dizer, para ele foi uma bagunça, tal. Para ela foi o parto que ela queria, que era o terceiro parto dela. Nenhum dos três ela tinha sido respeitado quanto à posição, quanto a ficar com o marido, quanto a ter um apoio contínuo, né? Então, para ela foi, chega mesmo de bagunça, ela adorou a bagunça, tava tudo certo, né? Porque o pai foi lá e se colocou. Mas assim, ele questionou assim um pouco da nossa postura, né? Porque eu acho que o médico sempre fica até o último minuto vendo, não, vamos levar pro centro cirúrgico, né? E ele estava empenhado em fazer isso. Como ela ficou no quarto, ela teve de cócoras em cima da cama, com o marido apoiando por trás, porque tinha um espaço legal para ele ficar, assim. E foi do jeito que ela imaginou, do jeito que ela queria. E esse pai, nesse terceiro filho, ele falou que foi o parto que ele mais participou, e que isso tem diferença até assim na maneira como ele se vinculou rápido com a criança. Eu acho que por eu estar lá no caso, ter cortado o cordão assim, e assim, por ser o nosso temporão, né, eu tenho um jeito bem peculiar com ele, porque às vezes ninguém consegue fazer dormir, eu pego e faço, né. Então assim, eu acho que tem um pouquinho assim de diferença. Enraizada essa cultura de o médico decidir tudo, então as pessoas não param mais para pensar, né, do que pode fazer ou deixar de fazer, né. Então eu tenho amigos assim que tiveram filhos depois de mim e também a família querendo parto normal, chegou de última hora foi cesariana. E eu alertei, falei, olha, se vocês não forem firmes na decisão de vocês, o médico vai fazer cesariana. E foi dito e feito. Então assim, hoje eu falo pra eles, falo, olha, é o primeiro filho, acho que é uma novidade, é uma experiência, acho que você acaba mesmo ficando tão estressado e o médico começa a falar coisas tão agradáveis pra você, que vai ser tudo bem, que não vai ter dor, que não vai ser traumático, e você acaba delegando para ele, mas sabe, é uma decisão sua, você que tem que decidir, né? A experiência que eu tive, que foi um parto bom, prazeroso, muito prazer, uma coisa que ninguém me falava que era possível, eu sabia que eu ia sentir dor, mas ninguém tinha me falado que eu poderia sentir prazer também. Então, um parto bom, digno, respeitoso e prazeroso, versus a realidade do tanto que foi difícil conseguir com que esse desfecho fosse assim, e ouvi muitas experiências de outras mulheres com um parto inseguro, arriscado, indigno, desrespeitoso. Então a gente tem esse quadro na assistência que é muito difícil para as mulheres conseguirem acessar uma assistência ao parto que seja centrado no bem-estar da mulher. O modelo padrão que nós temos na nossa medicina, ele favorece muito mais o bem-estar do obstetra e a organização do sistema hospitalar do que a mulher. Então a mulher ela acaba sendo um objeto da assistência, um objeto de intervenção da assistência, ela perde a condição de sujeito dela nesse momento, ela não pode mais opinar, desejar, querer, e aí ela passa na linha da montagem do hospital.
O médico hoje, você vê, ele trabalha em vários lugares, não trabalha? É muito mais fácil para ele marcar, quer dizer, uma cesárea, tá? E atender, quer dizer, os outros locais do trabalho. O outro, quer dizer, é a própria paciente que pede, a própria gestante que pede. Porque o médico hoje, ele trabalha, quer dizer, em muitos lugares, tá? É consultório, é hospital, às vezes tem um emprego público e assim por diante. Então isso é que está. Segundo lugar, as maternidades nossas não tem, quer dizer, uma estrutura, quer dizer, bem preparada para parto. O dia do parto para a mulher é uma coisa assim, incrível. Acho que é uma experiência única, um momento muito especial que, infelizmente, hoje em dia está bem assim banalizado essa coisa do parto, de todo esse processo que passa, o corpo da mulher vai ali se adaptando em horas, né? Em algumas horas o corpo vai se adaptando, vai se abrindo para que o neném saia. Isso é muito, para mim foi a melhor experiência da minha vida, assim, não tem nem comparação com nada até hoje. Tem os seus prós e seus contras, como, né, assim como o parto normal tem seus prós e seus contras. Eu acho assim, a cesárea é agendada, você vai tranquila, você se prepara, você já tá com a cabeça pronta. Pelo menos o meu caso foi assim. Seria o ideal? Não sei. Pra mim foi o melhor. No meu caso eu acho que foi o melhor, né? Então assim, eu conheço uma prima, né, que ganhou até 2 meses antes, que ela fez o parto normal e para ela foi maravilhoso e ela se sentiu bem assim. Eu acho que cada mulher tem que saber aonde aperta o seu lado, né? Porque tem curso para gestante, quer dizer, lá no Evangelho. Tem curso de gestante, nós tínhamos, quer dizer, lá no HU. Só que no HU, quem ditávamos a cesárea, a indicação, era nós, tá? Não era a paciente. Nós nunca admitimos que a paciente chegasse no hospital escola e dissesse para nós, quer dizer, que ela queria cesárea, tá? Cesárea, quem indicava era nós. Que hoje não, ela chega, quer dizer, dizendo para você o que você tem que fazer. Eu digo o seguinte, eu estudo 30, 40 anos, né? E outra coisa, vem, quer dizer, um leigo dizer para mim o que eu devo fazer, né? Se o feto está sofrendo, o feto está em sofrimento, então, quer dizer, a gente vai saber, a gente sabe a hora de tirar. Tinha um professor meu, o professor Martinez, que ele dizia o seguinte, o feto avisa quando ele não está bem. Quando você não está bem, você não tem alguns sinais, você não dá alguns sinais de que a tua saúde não está boa, o feto também faz isso. Então é complicado, assim, porque a assistência humanizada, para ela acontecer, precisa mudar muita coisa, né? E uma das coisas é a maneira como você vê o parto, a maneira como você vê os papéis dentro de um parto. Você pode deixar a mulher fazer algumas coisas, mas daí na hora eu que assumo, eu que faço, né? O médico se coloca, ou a enfermeira, o obstetra se coloca num lugar de intervenção. Ou você pode ficar, né, observando, assistindo, auscultando, vendo como tá, se tá tudo bem, se você não tem que intervir. Se não tem que intervir, então não intervém, deixa rolar. Que é esse que é a assistência mais humanizada possível, você deixar o parto acontecer, sem intervenção de ninguém. Se possível, até se a mãe puder pegar o neném logo que sai, enfim. É que algumas têm medo, não querem, mas é o ideal que ela se sinta livre para fazer o que ela tem vontade na hora. Eu acho que hoje o mundo, ele tá muito nessa coisa da praticidade, né? A modernidade trouxe junto a praticidade. E sem contar, assim,
lance da dor mesmo, que é uma coisa que eu acho que amedronta muitas mulheres. Tem muitas que falam que não tem coragem de ter um parto normal, né? Não digo nem humanizado, tá? Digo um parto normal no hospital, até com medicamentos para amenizar a dor, enfim. Muitas delas, elas não conseguem nem pensar nisso. Eu acho que assim, a praticidade do mundo, as mulheres, os médicos, eu acho que influencia muito, sabe? Hoje em dia os médicos não são treinados para fazer um parto normal, eles, infelizmente, a gente vê que eles ensinam muito mais o procedimento da cirurgia da cesárea do que um parto normal, né? E eu acho que é isso assim, sabe? A coisa da mulher também, não, eu vou lá, eu já vou ter o meu filho aquela hora, aquele dia, aquele horário, e tá bom, assim, e eu acho que é a modernidade mesmo, sabe? A banalização do parto, do nascimento da criança. Eu acho que, na verdade, quando existe uma cesárea, não há preocupação nenhuma com o bem-estar da criança, porque a criança é que dá o sinal para nascer, né? Ela diz que ela está pronta, e quando existe uma intervenção dessa, que seja uma cesariana, eu acho que essa coisa de fugir do natural, assim, eu fico até um pouco chateada de ver que hoje tão comum, né? O parto normal, eu até vi esses dias num programa de televisão dizendo que o parto normal, que hoje é anormal, sabe? Hoje o normal as pessoas encaram como fazer a cesárea, né? E infelizmente a modernidade tem os seus pontos positivos, mas traz os seus pontos negativos também.